E aí, povo, buenos dias, porque é aula de espanhol. E como vocês já sabem, essa semana, revisão para teste da semana que vem. E provavelmente eu já tenha passado essa revisão para que a gente continuasse nos nossos assuntos de espanhol, né? Se eu não passei a aula assim explicando de novo, eu provavelmente passei uma atividade de revisão, não foi? Então, hoje a gente vai rever esse assunto que eu já dei em sala de aula, por isso que é revisão, né? Oh, meu Deus, que gênia! E aí, eu vou explicar para vocês que os assuntos serão interpretação textual e preposição, né? Que ficou pré-estabelecido aí. E aí, eu vou começar dando essa aulinha para vocês, preposições, as preposições, ou seja, as preposições, como eu digo, são pequenas partículas invariáveis que servem para unir frases ou orações, estabelecendo entre essas uniões um sentido semântico muito forte. Cada uma dessas preposições, ela tem o seu sentido. Por isso, recai sobre essa união esse sentido semântico, essa força semântica que vem entre essas relações. E essas relações podem ser estabelecidas entre verbos, advérbios, pronomes, substantivos e até mesmo nossos adjetivos. Certo? Fica ligado porque cada preposição tem e exerce a sua relação semântica com as suas relações frasais, oracionais ou palavrais, certo? Porque elas já podem estabelecer relação entre oração, frase e palavras, certo? E aí a primeira de todas é a expressa direção, lugar, modo, finalidade, movimento e tempo. E ela pode estabelecer relação entre verbos no infinitivo, artigos, substantivos, demonstrativos e possessivos também. Certo, pessoas? Vamos lá para o primeiro exemplo. Vamos a Madrid. Vamos a Madrid. Ou seja, essa relação de direção que a gente vai sair de um ponto para outro e também uma relação de lugar que a gente vai para onde? Vai para Madrid. Eu espero que sim, né? Está à la esquerda, ou seja, está à esquerda, essa relação de direção, esquerda, certo? Hecho a mano, ou seja, o modo que foi feito à mão. Chegamos a Rócio, movimento, né? Chegamos a Rócio, movimento que a gente saiu de um lugar e foi para outro. Também pode ser de direção e também pode ser de lugar, certo? Vamos para ante, que tem o mesmo significado de diante, certo? Ou de delante, ante ou delante. Denota uma situação. Eu falo muito rápido e acabo bananando tudo. Vamos lá. Denota uma situação definida e se usa também como sentido figurado. Se estabelece uma relação de você está diante de alguma coisa, você está frente a frente com alguém ou alguma coisa ou alguma ação. Apareceu ante todos, ou seja, apareceu diante de todos. Bajo expressa uma dependência e uma situação inferior. Na maioria das vezes, ela nas frases, nas provas, nos textos em espanhol, bajo, ela pode vir, na maioria das vezes, como uma situação inferior, abaixo de algo, sob algo, certo? Vamos lá. Expressa, eu já falei essa parte. Exemplo, el trabajo lo hizo bajo presión, ou seja, este trabalho eu fiz sob pressão. Essa relação de inferioridade, né? E aí a gente vai ver
mas lá na frente que tem outro de oposição, abajo, que é uma relação de hierarquia, né? De superioridade. Com, vamos lá, expressa companhia, conteúdo, meio, instrumento ou maneira, certo? Primeiro, salimos com Juan, companhia, saímos com Juan. Uma mesa com sillas, ou seja, conteúdo, uma mesa com cadeiras. Lo escreveu com o bolígrafo, ou seja, o modo com o qual ele escreveu, que seria com caneta. O escreveu com caneta. Lo hizo com ganas, ou seja, eu fiz com vontade. Essa aula que eu tô dando é com vontade. E eu tô fazendo isso a maneira com a qual eu estou dando a minha aula, né? Vamos lá. Contra, que seria a mesma relação de contra do da gente em português, denota limite, posição e continuidade. Não, continuidade não, menina. Contrariedade. Não, continuidade não, contrariedade. Não tô bem, não. Denota limite, oposição e contrariedade, viu? Contrariedade. E aí, comprei los pantalones contra sua vontade. Ou seja, comprei as calças contra sua vontade, certo? Aí, essa relação de contrariedade e oposição, certo? E o de expressa qualidade, material, modo, movimento, origem, permanência, propriedade e tempo. Primeira, Maria tiene um coração de ouro, ou seja, a qualidade do coração de Maria, a qualidade do seu coração, uma menina doce, uma menina maravilhosa que é Maria, ou seja, expressa essa qualidade, esse sentimento de qualidade, essa coisa que Maria é maravilhosa, né? Então, é isso. Ai, minha gente, tem que ser assim, eufórica, para levantar o ânimo de vocês. E aí, la falda de lienzo, ou seja, a saia de algodão, o material com o qual a saia é feita, né, pessoas? E aí, falda de lienzo, ou seja, saia de algodão, o material com o qual a saia está sendo feita. Se sentiu de espaldas, sentou-se de costas, o modo com o qual ele sentou, certo? Vamos lá, desde, e aí a gente tem a mesma coisa do desde em português. Indica um ponto de partida, procedência, distância, lugar, movimento e tempo. É a mesma coisa que a gente diz desde janeiro. Iris é professora de espanhol e literatura do terceiro ano. Desde o começo do ano, Iris é professora de espanhol e literatura do terceiro ano, certo? E tem essa relação de tempo. E se vocês também percebem essa dinâmica de tempo que desde estabelece, também tem um movimento, que é esse movimento de começo e de final, né? E aí, outro exemplo. Vinimos desde la calle hasta la calle. Calma. Vinimos desde la calle A hasta la calle B. Ou seja, viemos desde da rua A até a rua B. Então, essa relação de tempo, de lugar, uma rua e outra rua, e também de movimento, porque ele saiu de um ponto e foi para outro. Então, vocês têm que prestar atenção nesse sentido, né, que estabelece na frase e nas suas relações. Vamos lá. Durante. Mesma coisa de português.
Como preposição tem um significado de determinado tempo ou época, durante, duração de um tempo ou uma época, ou essa relação de movimento temporal, né? Viajaram durante suas vacaciones, ou seja, vocês viajaram durante as suas férias, e aí eles estabelecem uma relação de tempo e de uma continuidade de tempo, que é de um determinado tempo para outro, durante, entre um e outro, certo? Vamos lá, expressa lugar, modo e tempo também. Primeiro, vivo em Argentina, ou seja, expressa lugar, onde você vive. Vive onde? Em Argentina. Vivo na Argentina, ou moro. Cuéntamelo em secreto, ou seja, um modo que você vai me contar. Conte-me um segredo. O modo que você está contando algo para alguém. Estamos em inverno, ou seja, o tempo que está agora. Qual é o tempo? No inverno. A gente já está começando no inverno, né? Porque junho, julho é mais o tempo chuvoso que a gente diz que é inverno. Mas não sei se está certo dizer assim, não sei, né, minha gente? Mas o professor de geografia vai explicar mais, melhor. Mais e melhor. Porque chuva não tem relação, enfim. Às vezes eu fico entrando nos assuntos que a pessoa tá dando aula de espanhol. Vai falar de negócio de chuva. Não sei não, viu? Entre estabelece uma relação de meio entre duas coisas ou pessoas. Dúvida, imprecisão, intervalo e participação em conjunto. E aí nós temos a primeira. Entre Pablo e Maria, ou seja, entre Pablo e Maria, uma relação entre duas pessoas. E aí também, eu não sei se escolho Pablo e Maria. E aí tem uma relação também de imprecisão, eu esqueci do entre Pablo ou Maria. E aí tem uma relação de imprecisão e também de oposição e de escolha, né? E aí, el color era entre rojo e naranja, ou seja, a cor era entre vermelho e laranja, também imprecisão, né? Nuestra clase es entre las 7 e las 8, ou seja, uma questão de intervalo. A nossa aula é entre as 7 e as 8, questão de esse sentido de intervalo, né? E aí, el trabalho lo hicieron entre todos, ou seja, o trabalho foi feito entre todos, em todo mundo. Então, essa questão da coletividade, que o entre também traz, o de conjunto. Exceto, exclusão. Só isso. Todos são estudiantes, excepto tu. Todos são estudiantes, excepto eu. Todos são estudantes, vocês estudantes. E eu, não, assim, não da escola. Mas eu sou professora e vocês são alunos. Então, tem essa exclusão, né? Me excluindo desse conjunto aí. A CIA expressa direção aproximada, movimento, a proximidade e tempo vago, né? Viajaré hacia fines de junho, ou seja, viajarei em meados do fim de junho. Vamos hacia el sur de Espanha. Vamos em direção ao ou para o sul da Espanha. Lo podré mirando hacia arriba, ou seja, coloquei-o olhando para cima, certo? Tem essa relação de movimento, né, que vocês perceberam aí. Vamos lá. Hasta, até. Tem uma relação de término, de lugar, ação e limite de tempo, limite de algum tempo. Ou seja, como hasta
el mareo, ou seja, comeu até o enjoo. E também tem o famoso hasta luego, até logo, essa relação de limite de tempo. Hasta mañana, até amanhã, limite, que eu vou embora, mas eu vou voltar amanhã. É o limite que a gente vai ficar sem se ver. Hasta el próximo fim de semana, ou seja, até o próximo fim de semana. Llegaré hasta aí muito pronto, ou seja, uma questão de limite também de tempo. Chegarei aí muito rápido. Chegarei até aí muito rápido. Saldrá hasta las 7. Sairei até as 7. Limite de tempo também. E ação, né? Sair. Tem essa ação do verbo sair aí. Do futuro, sairei. Mediante equivale a com e por meio de, certo? Lo compraram mediante tarjeta de crédito, ou seja, compraram com o cartão de crédito. E aí traz esse sentido do meio com o qual foi comprado alguma coisa. O para expressa essa relação de movimento, de destino e finalidade de uma situação. Vamos lá. Vou para São Paulo, ou seja, vou para São Paulo. Esto es para mim, ou seja, a finalidade de que algo é para alguém. Isto é para mim. Por, ele pode indicar lugar, tempo vago, meio, modo e objeto, certo? La foto está por aí, ou seja, a foto está por aí, algum lugar que a foto esteja, né? Martin llega por ahora, ou seja, Martin chega por agora. O tempo que Martin pode chegar. Lo avisarei por teléfono, ou seja, um meio ou modo com o qual eu estou avisando que eu vou chegar, que eu vou avisar, né? E aí, segundo indica conformidade, ou segundo tal fulano, indica conformidade. Hazlo según te parezca melhor, ou seja, faça segundo te pareça melhor. A gente faz isso, a gente coloca essa preposição muito em textos acadêmicos. Segundo fulano, segundo ciclano, porque a gente não tem uma conformidade de pensamentos próprios. Não que eu não pense, mas eu uso outra pessoa para dar mais formalidade para aquele meu texto e mais profundidade científica, mais conformidade, certo? E aí, sim, sem, é a equivalência do sem em português. Indica falta ou negação. Está sem dinheiro, ou seja, estás sem dinheiro. Esse sentido de falta, né? Estamos sem ganas de trabalhar, ou seja, estamos sem vontade de trabalhar. Tem essa negação também, certo? E essa falta da vontade. Essa negação de não querer trabalhar e essa falta de vontade de querer trabalhar. Sobre indica apoio, altura, aproximadamente e assunto. Vamos lá. Primeiro, el libro está sobre la mesa. Isso é clássico dos exemplos. Ou vem em espanhol ou vem em inglês, né? O livro está sobre a mesa. O apoio, né, do livro. El helicóptero volou sobre mi casa, ou seja, altura, sobre, né, altura, por cima da minha casa.
O helicóptero voou sobre a minha casa, por cima da minha casa, então estabelece essa relação de hierarquia. Como o outro barro era de inferioridade, essa de hierarquia, de altura, por cima de alguma coisa. Hablamos sobre las chicas inteligentes, ou seja, falamos sobre as meninas inteligentes. Tras indica posterioridade, situação definida. Tras uma forte tormenta salió muy bello el sol, ou seja, depois da forte tempestade saiu muito bonito o sol. E aí indica a posterioridade. Tras de alguma coisa muito pesada, saiu outra melhor, certo? Essa de posterioridade, situação definida. Certo, pessoas? Espero que vocês tenham entendido que quando eu dei essa aula para vocês entenderam, disseram que tinha entendido tudo. Não foi? Foi até difícil dar essa aula. Que seu Júlio ficou perturbando, que eu lembro. E aí, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem falar comigo, que eu vou estar mandando para vocês uma atividade teste do teste, para ver se vocês estão feras mesmo. E eu quero que seja entregue amanhã, terça-feira, dia 16/6. Eu quero estar com essa atividade já feita para eu corrigir, para eu ver como é que tá vocês aí nessas atividades, certo, pessoas? Espero que vocês estudem muito para eu corrigir esse teste. Espero que estejam estudando e que tirem boas notas real, certo? Beijo para vocês e até a aula de literatura.